Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, para falar de matemática e outros assuntos aí. Então, sem demais, bora para nossa vinheta e vamos começar nossa aula de hoje. Então, pessoal, tô trazendo aqui para vocês, tá? Para quem se inscreveu aí para fazer o Enseja de 2020, né? Que vai ser aplicado agora em 2021, né? Tô trazendo aqui para vocês a correção na prova de matemática, a última que nós tivemos, que foi o Enseja de 2019, né? Lembrando que 2020 não tivemos aplicação na prova, né? Pelas questões da pandemia, e a prova de 2020 vai ser aplicada agora em 2021, né? Além da resolução da prova de matemática, da última que nós tivemos do Enseja, tem algumas informações aí que são importantes que mudaram aí no cenário aí da aplicação deste ano agora, 2021, tá? As informações aí que mudaram na prova do Enseja. Eu acho que talvez muitos de vocês já saibam, né, que as inscrições foram do dia 11 ao dia 22 de janeiro, então quem se inscreveu está inscrito aí, está podendo fazer a prova, e quem não se inscreveu, a pergunta é, se mudou o dia da prova, mudaram também as alterações das inscrições? Eu tenho como inscrever de novo? Ou melhor, tenho como fazer a inscrição já que eu não me inscrevi lá em janeiro? A resposta é não, pessoal. Não tem como mais fazer a inscrição do Enseja de 2020. As inscrições já foram feitas, foram encerradas e não vai ser alterado isso aí. Ninguém mais vai poder fazer novas inscrições. Muitas pessoas não puderam se inscrever aí, né? O número de inscrições do ano de 2019 para o ano de 2020 teve uma redução de quase 50%, tá, pessoal? Muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram essa inscrição e o governo aí não vai mudar, o Ministério da Educação não vai mudar a possibilidade de outras pessoas se inscreverem. Se inscreveu, vai poder fazer a prova no próximo dia agora, né? Quem não se inscreveu não vai poder, infelizmente. As inscrições eram somente pelo site do INEP, né? E a aplicação da prova foi a maior mudança que nós tivemos no momento. A aplicação da prova seria no dia 25 de abril e agora passou para o dia 29 de agosto. Essa é a nova data da aplicação da prova do Enseja. Então, uma oportunidade a mais aí de poder estudar, né? Ganhou aí uns meses aí para poder preparar melhor para a prova. Então, a preparação da prova vai começar aqui no nosso site, no nosso canal, na verdade, né? Com a correção na prova, com a última prova de matemática que nós tivemos aí no Enseja. Então, antes de começar a correção, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, porque a prova do Enseja, 30 questões de matemática, ela é bastante longa, provavelmente a gente não vai conseguir fazer a correção dela toda neste vídeo, então a gente vai fazer outros vídeos também para continuar a correção da prova de matemática de 2019, tá? A última aplicação do Enseja. Primeira questão, então, pessoal. Na primeira questão, então, fala: uma chapelaria criou um modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Para a entrega dos chapéus foram utilizadas embalagens especiais com tampas, como apresenta a figura. A base de cada uma dessas embalagens tem a forma de. Então, aqui está falando uma questãozinha de geometria, né? Formas geométricas. Ali está o nosso desenho, está perguntando sobre a base de cada uma desses objetos. Então a base, só pegando a base ali de baixo, pessoal, aquela partezinha embaixo ali que está em contato com o solo, ela tem essa forma geométrica aqui. Essa forma geométrica aqui, como a gente está mais acostumado a ver aí nos livros, né? Ela tem esta forma aqui, a gente só levantei ela e ela tem esse aspecto aí. Então, olhando para as alternativas, vamos supor que a gente não sabe nada aí de polígonos regulares, não sei nada, não lembro nada disso aí. Então vamos olhar as alternativas. Pode ser um paralelepípedo. Paralelepípedo, pessoal, lembrando, é uma caixinha de sapato, um tijolo, aquele aspecto lá, né, tridimensional. Então, um paralelepípedo não está relacionado aqui com uma figura geométrica plana. Lembrando que a gente só está olhando a basezinha do nosso objeto. Um pentágono, sei lá eu o que é um pentágono. Então, vou deixar para depois, vamos ver qual é que é depois do pentágono. Pode ser uma pirâmide, a gente está falando ali de uma figura plana, né, pessoal? Uma pirâmide é uma figura geométrica de 3 dimensões, então não pode ser uma pirâmide. O nosso desenho ali completo, ele é uma pirâmide. Só a facezinha não é uma pirâmide. Pode ser um triângulo. Triângulo, todos nós sabemos que é uma figura geométrica com 3 lados. E aí, muitos de vocês estão dizendo, 3 lados iguais, 3 lados diferentes.
Não importa, né? Neste caso, triângulo é basicamente uma figura geométrica com 3 lados. Nossa figura ali, ó, tem 5 lados, 5 lados. Então, nenhuma das alternativas aqui, né, nos possibilita a resposta, a não ser a gente voltar ali para o pentágono e avaliar essa possibilidade. Ó, o pentágono, o que que é o penta, né? O Brasil é pentacampeão. Por que que o Brasil é pentacampeão? Porque já ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Então, figura geométrica com 5 lados, a gente chama de pentágono, né? É uma figura geométrica com 5 lados. Tranquilo? Né? Aí nos dá a resposta, a letra B. Esse tipo de questão de geometria, assim, formas geométricas, cai direto nessa prova aí do Enseja. Tranquilo, né? Podemos fazer a próxima? Bora lá então para a próxima. A próxima questão, pessoal, a próxima questão, questão 32. Dentre as diferentes tipos de lajes utilizadas na construção civil, as maciças são as mais comuns. As lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 7 centímetros a 15 centímetros. Considere que uma construtora gasta 11 quilogramas de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros de espessura. Considerando que a quantidade de cimento utilizado por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá a uma encomenda para a fabricação de laje com espessura máxima recomendada. Qual será o aumento aproximado em quilogramas no gasto de cimento por metro quadrado para atender a essa encomenda? Então, tipo, vocês perceberam aí que eu até dei uma pausada aqui na leitura porque é cansativo, né? Essa é uma das questões da prova do Enseja e do Enem também, pessoal. Questões muito longas, assim, muitas vezes dá uma cansada ali, né? Tem outras questões juntos ali, são várias provas no mesmo dia, né? Então dá uma cansada ali. Então, o que eu recomendo para vocês nesse tipo de questão? Ó? Vai lendo a questão e vai fazendo tabelinhas, vai tirando os dados ali, né? Para tentar não precisar estar lendo toda hora o texto e interpretar bem o texto, pessoal. Porque aqui tem muitas questões aqui que são. Eu achei a prova bacana, sim, mas tem muita pegadinha, né? Tem muitas questões ali que tu dá uma lida no texto, te dá uma ideia. Dá com um pouco uma palavrinha ali que tu não deu muita atenção, né? Seria a chave da questão e tu marca uma coisa consciente e na verdade é outra a questão. Então tem que ter bastante cuidado com essas questões aí do Enseja. Outra dica que eu dou para vocês, pessoal, é desenhar. Desenha. O problema ali tá te dando uma situação aqui, outra ali. O que que tá envolvendo nessa questão? A gente está falando de lajes, então vamos colocar aqui um desenho para a gente identificar o que que nós estamos falando. Ó. Nós estamos falando de uma laje, né? Laje ali, ó, tem uma casa lá, quero fazer uma laje lá em cima. E o problema está dizendo que essa laje eu posso fazer uma espessura de 7 centímetros, que é o mínimo recomendado, né? E o 15 centímetros, que é o máximo de recomendação que se coloca, né, para fazer aquela laje ali que tu vai colocar em cima da tua casa aí. Então essa é a recomendação que eu dou para vocês, né? Imagine o problema, desenhe o problema para poder entender de fato o que está sendo pedido. Essa é a nossa laje. A partir do que eu entendi o problema, eu vou ler o problema de novo, com calma, com tranquilidade, e vou tentar montar uma tabelinha com as informações que estão sendo dadas no problema. Então, ó, com isso eu consigo montar essa tabelinha, no qual está me falando em espessura e no qual está me falando o gasto de cimento para cada uma dessas espessuras que eu vou usar para fazer a minha laje de concreto. Uma delas é 7 centímetros. Quanto que a gente gasta de cimento para fazer 1 metro quadrado de laje de 7 centímetros de espessura? A gente gasta 11 quilogramas de cimento. E se eu quiser fazer de 15 centímetros, quanto que eu vou gastar de cimento para fazer isso? Aqui a gente tem a nossa tabelinha. Não preciso mais estar lendo tudo isso no texto de novo. Está tudo compreendido dentro de uma tabelinha. Fica mais fácil a gente visualizar. Fica mais fácil a gente ver o que vai ser necessário ser feito nesta questão. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, 2 grandezas ali, valores, a gente consegue colocar aqui uma regrinha de 3, no qual a gente consegue colocar essa relação matemática aqui, ó. O 7 é proporcional ao 15, assim como o 11 é proporcional ao x, ao valor que eu quero descobrir lá embaixo, ok? Uma grandeza diretamente proporcional. Como é que a gente faz aqui agora? Como é que faz isso aqui, professor? Ó, lembra, quando eu tenho uma regrinha de 3, que vai ter bastante lá na prova, a gente faz o produto cruzado, né? Multiplica o 7 com x, que é o número de cima de um lado, com o de baixo do outro lado, tem que ser igual ao produto de baixo 15 aqui, vezes o 11.
Como é que fica isso daí, cara? Fica assim, ó. 7 vezes o x tem que ser igual a 15 vezes 11. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, né? Aquela regrinha ali que vocês devem lembrar ou não, né? Muita gente parou de estudar há muito tempo, muitas vezes não lembra isso aí. Uma regrinha de 3, pessoal, é fundamental para a prova, tá? Então, depois disso, o que, que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fazer ali 15 vezes 11, ó. Vamos puxar aqui de cantinho, ó, 15 vezes 11. Importante aqui, pessoal, tá? Eu vou fazer todas as contas aqui de multiplicação, de divisão, porque eu sei que muita gente que parou de estudar não teve oportunidade de concluir seus estudos, né? Muitas vezes não lembra como é que faz uma multiplicação de dois números, não lembra como é que faz uma divisão. Então, as contas que vierem aqui para serem necessárias para resolver o problema, eu vou fazer num passo a passo para todo mundo chegar e todo mundo entender tudo o que está sendo feito aqui na aula, ok? Então, para a gente multiplicar ali, ó, 15 vezes 11, eu vou pegar o primeiro número de baixo, né, o 11 ali, o primeiro dígito das unidades e vou multiplicar com os dois de cima. Então, como é que fica ali, ó? Fica 1 vezes 5, fica 5. 1 vezes 1 fica 1 e o resultado a gente coloca aqui. Agora eu vou pegar o segundo número de baixo e vou multiplicar com os dois de cima. Fica 1 vezes 5, eu coloco o resultado aqui, né? Deixo um espacinho sempre naquela casa das unidades. E vou multiplicar 1 vezes 1, que o resultado vai dar isso aí. E agora o que a gente faz para fechar? A gente soma esses dois resultados, ó. A gente vai somar, ó. Baixa o 5 que não tem com quem somar, né? E pega 1 mais 5 são 6 e baixa 1 que não tem com quem somar. Então a gente tem 165. Então a nossa conta aqui ficou como? Ó? Ficou 7x igual a 165. Lembrando que para resolver equações de primeiro grau, a gente precisa isolar a variável x, né? A variável x, o que é isolar? Deixa sozinho, galera, deixa sozinho. Então, o x para ficar sozinho, eu tenho que me livrar do 7. O 7, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Lembrando que não tem magia, não tem voodoo aqui, galera, hein? Se o número saiu de um lado da igualdade, ele tem que aparecer do outro lado. Mas de que maneira? Sempre trocando a operação. O 7 está multiplicando, não tá? Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 165 divididos por 7. E agora, como é que eu faço a conta aí, hein? Vamos lá, vamos fazer juntos? Bora lá. Pego 165 e vou dividir por 7. Como é que eu faço a conta aí? Eu não lembro mais como fazer isso aí. Eu nem aprendi como é que faz isso aí. Beleza, vamos fazer juntos. Né? A pergunta que fica aqui, pessoal. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 165? É uma pergunta difícil essa, né? Então vamos simplificar nossas perguntas aqui, nossa vida com a matemática. Então, ó, eu posso ver quantas vezes o 7 cabe dentro do 16. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 16? Isso vai dar 2 vezes. 2 vezes 7, agora que eu peguei a primeira parte quociente, eu vou multiplicar pelo divisor. 2 vezes 7 são 14, a gente bota aqui embaixo. E aqui agora a gente subtrai, né? De 16 eu tiro 14, vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 2. E aí eu baixo o 5 lá de cima. E faço a mesma pergunta, pessoal. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 25? Né? Lembrando a tabuada aí, né? 7 vezes 3 dá 21. Se eu pegar mais uma vez, né? Não vai rolar. Então 7 vezes 3 dá 21. Então o resultado eu coloco aqui embaixo. Se eu pegar mais uma vez, se eu colocar ali 4, daria 28. Passou do 25 que eu tinha. Então 7 vezes 3 o 3 é o maior valor que eu consigo colocar, né, o 7 vezes o 3, que não passe do 25. Então 25 menos 21, o que a gente vai ter? Eu vou ter 4. Como o resto da divisão aqui, ó, já é pequeno, já é menor que o divisor, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou acrescentar um zero aqui, né? Quando eu acrescento um zero aqui, eu preciso colocar uma vírgula no meu quociente, ó. Tá lá a minha vírgula, esse é o preço que eu pago por botar um zero ali embaixo. E faço a mesma pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? Sem passar aí, não pode passar. Cabe 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35, ó. Colocamos o resultado lá embaixo. 40 menos 35 dá 5. Né? Então a resposta ali fica 23,5. Podemos continuar a conta? Podemos, né? Mas lembrando que a gente está numa prova aqui que a gente precisa do resultado, precisa fazer mais questões. Então, como as respostas ali está tudo uma casa decimal após a vírgula, nossa conta pode parar por aqui. Então, 165 dividido por 7 vai ser igual a 23,5. Esse é o valor que eu vou gastar de cimento para fazer uma espessura de 15 centímetros. É a resposta letra D, pessoal? Não, não por quê, ó? Porque a gente tem que dar uma olhada nisso aqui, ó. Ele está pedindo, o que ele está pedindo, ó? Ele está pedindo o aumento aproximado, né? Então ia usar 11 quilos de cimento, agora vai passar a usar 23,5 de cimento. Ou seja,
para aumentar a espessura, eu vou aumentar, mas eu vou aumentar quanto? Essa é a pergunta do problema. Então eu preciso pegar o valor maior, que é 23,5, e subtrair do menor, que é 11,0, vírgula abaixo de vírgula, hein, galera? E a gente agora vai subtrair esse valor, e isso vai nos dar a nossa resposta. Então, ó, 5 menos 0 são 0, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1, 1. Então, a nossa resposta agora, o aumento aproximado em quilogramas do gasto de cimento vai ser de 12,5, o que nos dá a letra A. Então, ó, cuidado esses detalhes na prova, tá? Eu vi muitas questões aí com esses detalhezinhos aí que uma palavrinha, um enunciado da questão nos deixa dúvida e muitas vezes nos gera uma possibilidade, né, de marcar uma resposta equivocada, né, mesmo entendendo bem o problema. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima? Bora lá para a próxima então. Próxima questão então, pessoal. Na próxima questão, um tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis com capacidade de 1.000 litros cada um, para armazenar sua produção de 50 metros cúbicos de vinho. Quantos tonéis serão necessários para armazenar toda a produção vinícola? Então, é importante vocês fazerem um resumo de algumas coisas que a gente está falando, tá, pessoal? No resumo de vocês tem que estar, para levar para a prova, ó, essa informação aqui, ó, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, essa é uma informação preciosa que vai ser utilizada na próxima aplicação de prova, tá? E vocês precisam saber utilizar isso aí na hora da prova, ok? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. A gente tem aqui informações do problema. Um tonel é igual a 1.000 litros, ele armazena 1.000 litros. Então, um tonel armazena 1.000 litros, foi a informação dada na questão. E isso, por sua vez, é igual a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, né? 1.000 litros é a informação que nós trouxemos e relacionamos com a informação do problema. E aqui ele está pedindo o seguinte, né? A produção é de 50 metros cúbicos de vinho. Ora, se 1 metro cúbico eu armazeno em 1 tonel, então 50 metros cúbicos eu vou precisar de quantos tonéis? Essa é a pergunta do problema. Então, se a gente olhar, ó, de 1 metro baixamos para 50, de 1 tonel, a gente vai baixar para quantos? A gente vai para 50 tonéis. Essa é a nossa resposta, letra A, 50 tonéis a gente vai precisar. Parece uma questão tranquila se tu tiver aquela informação, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de volume, ok? Então, essa informação aí nos dá uma questão tranquila de ser feita, mas se tu não tiver essa informação, tu vai ficar ali o tempo todo, vai ficar devaneando ali e não vai rolar a questão, ok? Mais uma coisa que precisa levar para a prova é essa tabelinha aqui, ó, saber usar essa tabelinha. Transformar metros para centímetros, de milímetros para quilômetros, essa relação a gente precisa lembrar, tá? Por exemplo, ali, ó, pega 1 metro ali, ó, se eu quero transformar em centímetros, ó, eu vou do metro para os centímetros, então eu vou andar 2 casinhas para minha direita. Então ali, se eu andei para a direita, eu vou multiplicar o valor por 10. E se eu for para a esquerda, né, de metros eu for para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então essa tabelinha é bastante importante saber usar ela também para a prova, né? Então é uma questão teoricamente fácil se tu levar contigo as informações necessárias. E essas duas informações que eu trouxe aqui agora é importante estar no resumo de vocês e ir relembrando até chegar o dia da prova, ok? Vamos para a próxima? Bora para a próxima então. Próxima questão, pessoal. Uma empresa de beneficiamento de arroz fez cotação dos valores de compra e revenda de uma saca desse produto. Quantificou a perda que se tem no processo de beneficiamento e empacotamento e apresentou os resultados em um gráfico. Tá ali o nosso gráfico. A quantidade de sacas de 60 quilos de arroz que essa empresa deve comprar para que, após o processo de beneficiamento e empacotamento, consiga obter um lucro de R$ 3.200. Então, o que a gente tem ali? Ó? A gente tem a análise de um gráfico, né? Tá falando sobre as sacas de 60 quilos de arroz. Para comprar uma saca de arroz, eu pago num valor ali de compra de R$ 100. E para revender, eu revendo por R$ 120. Mas em cada saca
no transporte aqui, leva para ali, arrasta lá, arrasta aqui, eu perco 6 quilogramas em cada saca em média, ok? Então, mais uma vez, galera, que nem a outra questão que a gente fez, é importante ter um monte de informações na questão. Vamos pegar uma tabelinha e vamos trabalhar com as informações do problema. Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. O que tem que ter nessa tabelinha, pessoal? Nós temos que ter o valor de compra, né? O valor de compra é de R$ 100, numa saca de 60 quilos, compro R$ 100. O valor de revenda, né, eu revendo por R$ 120. Isso me gera um lucro aparente, né, que eu coloquei aqui, um lucro inicial de pega os 120 e tira o que tu gastou para comprar, te sobra R$ 20, um lucro inicial. Porque o lucro inicial, pessoal, porque a gente vai ter um prejuízo, né? Um prejuízo, temos que descontar esse prejuízo do valor de revenda. Então, ali, ó, eu tenho um prejuízo de 6 quilogramas por saca. Então, esse prejuízo é de quanto? Não sei. Vou chamar ele aqui de Y, ok? Eu não sei quanto que é esse prejuízo. E depois que eu descontar esse prejuízo do lucro inicial que eu tinha, aí sim eu vou ter o lucro real. Estou chamando aqui de lucro real aquele lucro depois que eu descontar esse pequeno prejuízo de 6 quilogramas por saca, né, de 60 quilos que eu for vender. Então esse lucro real é a pergunta do problema, é o nosso X da questão. Então, antes de continuar a calculeira, vamos calcular, antes de calcular quantas sacas eu preciso vender para ter esses 3.200 R$ 1.000 de lucro, né, lucro real, eu preciso primeiro descobrir quanto que é o prejuízo de cada uma dessas sacas. Então eu vou fazer uma outra tabelinha aqui trabalhando só com a informação que eu preciso. Então, nessa outra tabelinha, o que eu coloquei aqui, ó? Para R$ 120 de revenda, eu revendo 60 quilogramas, um saco de 60 quilos por R$ 120. Então a pergunta que fica esses 6 quilogramas corresponde a quanto desses 120? Essa é a pergunta que a gente vai resolver aqui, e isso me dá quanto que é o prejuízo que eu vou ter quando eu vendo uma saca de 120 quilos. Beleza? Então, ó, aqui a gente tem uma relação direta, tá, pessoal? A gente tem uma relação aqui, uma regrinha de 3 também, né? Mas, lembrando aqui uma coisa importante, tá? Aqui, como eu tenho uma relação direta, eu poderia, ó, do 60 para o 6, o que eu tenho de diferença? Eu tenho um zerinho de diferença, certo? Ou seja, eu tive uma divisão por 10. Se eu pegar o 60 e dividir por 10, eu chego no 6. Então, eu poderia resolver essa partezinha aqui da questão da mesma maneira. De 60 eu tiro 10, eu divido por 10, eu chego no de baixo. Então, se eu pegar o 120 também dividir por 10, eu chego no x ali de baixo, que seria 12, tá? Mas vamos supor que os valores que foram dados na questão lá que tu vai fazer agora em 2021 não sejam tão fácil assim a gente enxergar essa relação. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma regrinha de 3, né? O 120 está para x, assim como o 60 também está para 6. E aí a gente vai fazer o produto cruzado, né? Produto cruzado, x vezes 60 tem que ser igual a 120 vezes 6, beleza? Vamos agora, é uma equação de primeiro grau, vamos isolar a variável x e vai ficar assim, ó. X é igual a 120 vezes 6 divididos por 60, que é o número que estava ao lado do x. Por que tu não fez a conta ainda? Porque aqui, pessoal, a gente consegue simplificar as nossas contas. Nem sempre tu vai precisar fazer toda aquela calculeira que a gente fez lá na questão anterior aí, tá? A gente aqui consegue simplificar as coisas, ó. Ó, repara que eu tenho um número, eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Então a gente vai deletar esses dois zeros, ó. Tira o zero de cima e o zero de baixo. É como se eu estivesse simplificando a fração em cima por 10 e a fração embaixo pelo mesmo valor 10, ok? Então sobra 12 e 6 em cima. E embaixo também tem um 6, não tem? Posso cortar? Posso, então vamos lá, vamos cortar aí, ó. O que me sobra, pessoal? Me sobra que o x é igual a 12. 12 é o que, pessoal? 12 é o prejuízo que a gente tem ali, ó. Prejuízo, então, de R$ 12. Eu compro uma saca por 100, revendo por 120, o meu lucro não é de 20. O meu lucro é 20 menos 12. 20 menos 12 vai me dar o que eu tenho, ó? R$ 8. Eu pego os 20 e tiro o meu prejuízo de R$ 12, que é o que se perde no transporte aí das sacas de arroz que a gente está vendo. Então, o meu lucro real vai ser R$ 8. Ou seja, eu compro ele por 100 e revendo por 120 e tenho um lucro de R$ 8, o lucro real que a gente tem, né, nessa venda, nessa transação aí. Então, com posse dessa informação, a gente já consegue fazer a questão. Então, o que eu vou fazer aqui de conta agora? Eu vou pegar o que eu quero de lucro, né, que são 3.200, e vou dividir pelo lucro que eu tenho de a venda de uma saca apenas. Fazendo essa conta, eu vou saber quantas sacas eu vou precisar vender de arroz para poder
ter esse lucro de R$ 3.200. Então aqui também, pessoal, aqui eu posso fazer a divisão como eu fiz antes, posso, mas eu também posso simplificar, ó. Eu posso fazer uma divisão mais tranquila, mais suave, por 2 em cima e embaixo. Lembra, ó, simplificar a fração, o que tu faz em cima, tem que fazer embaixo. O que tu mexe no numerador, tu tem que fazer no denominador também. Então, ó, 32 dividido por 2, essa conta é fácil, né? 32 dividido por 2, eu tenho 16. E eu boto os zerinhos do lado. 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica mais sereninha a nossa conta aí. Ó, se tu consegue já ver que 16 dividido por 4 dá 4, beleza, né? Já colocamos a resposta ali, ó. 16 dividido por 4 dá 4 e aí leva os dois zeros junto, né? Mas, se tu quiser ainda continuar simplificando, ainda pode, né? Pode dividir por 2 em cima e 2 embaixo, até chegar numa conta mais favorável, mais tranquila de se fazer. Então, a gente precisa, para ter um lucro de R$ 3.200, eu preciso vender quantas sacas? Preciso vender 400 sacas, o que me dá a resposta letra D. Ok? Então essa é uma questão aí um pouco embaçada no começo ali, porque muitas pessoas que fazem a questão não vão dar muita bola para aquela perda ali de 6 kg por saca. E aí vai fazer a questão sem considerar essa perda aí, vai ter uma resposta ali na questão, né, equivocada, mais uma vez, né? Então, tudo que te der no problema, tu tem que considerar, né? Faz as tabelinhas como eu estou fazendo aqui, que as tabelinhas vão te mostrar tudo exatamente como está na questão. E isso fica mais fácil tu entender o que está sendo exigido dentro daquela questão. Tranquilo, né? Tranquilinho. Vamos para mais uma? Bora para mais uma aí. Então, pessoal, a próxima questão aqui é mais um textinho grande aí, vamos dar uma olhada, mais um gráfico, né? O gráfico apresenta o resultado de um levantamento feito em 2013 sobre a velocidade média da internet banda larga, em megabytes por segundo, em alguns países. Suponha que, em função dos dados não favoráveis ao país, o Brasil tenha como objetivo aumentar a sua velocidade média da internet para se igualar ao país que tem, entre os apresentados, a quarta maior velocidade. De quanto será o acréscimo na velocidade média da internet banda larga em megabytes por segundo para que esse objetivo seja atingido? Vocês já viram que eu já deixei a tabelinha aqui do lado, né? A gente tem aqui um gráfico, temos várias informações nesse gráfico e me interessa saber aquilo que o problema me pediu. O problema está me pedindo para eu avaliar o Brasil, então o país que eu estou querendo avaliar é o Brasil, ó, relacionando com a quarta maior velocidade do mundo. Então, dentro do nosso gráfico aqui, a gente tem que a quarta maior ali, ó, olhando o gráfico, ele aumenta lá de baixo para cima, ele vai diminuindo. Então, de cima para baixo, ele vai aumentando. Então, a quarta maior é de baixo para cima lá, ó. Então, a gente tem que o país é Israel. Então, vamos pegar aqui os países que a gente está interessado, ó. O país que me interessa é o Brasil. O valor de banda larga no Brasil é de 2,4 e eu quero me comparar, né? O problema está pedindo para se comparar ao país de Israel, levar a banda larga do Brasil ao mesmo patamar da banda larga de Israel. E Israel a gente tem 7,4. Então o que falta do Brasil para chegar em Israel? É simples, né, pessoal? Vamos pegar o maior valor, 7,4, e vamos diminuir do menor, que é 2,4 do Brasil. Lembrando, vírgula abaixo de vírgula. Vamos fazer a subtração e vamos ver qual é o resultado. 4 tiro 4, eu fico com 0. 7 tiro 2, fico com 5. 5,0. O que nos dá a resposta, letra A, sem nenhuma pegadinha, ok? Então, ó, quanto será o acréscimo de velocidade? O Brasil precisa aumentar 5,0 para chegar no patamar de Israel na banda larga, ok? Então, isso é o que a gente precisa saber, né? Tem algumas questões que dá para se fazer mais tranquila, umas demoram mais tempo, outras menos tempo, precisa de mais ou de menos atenção, mas a minha dica eu deixo aqui para vocês, né? Façam tabelinhas, escrevam do jeito que vocês estão entendendo a questão, para vocês enxergarem tudo que precisa ser feito na questão e não ter dúvida na hora de marcar as respostas certas, ok? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que as informações tenham sido importantes para vocês, tá? Não se esqueçam de dar o likezinho aí, que ajuda bastante eu saber se vocês estão curtindo ou não nossos vídeos. Se está ajudando, se inscrevam no canal aí, né? Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos.
Próximo vídeo vai dar continuidade à correção dessa prova aí, tá? E espero que tenham curtido aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.